Então vamos lá no ano falar sobre teoremas de Tales, tá? Não é nada de bicho de 7 cabeças. Vamos agora tirar as possíveis dúvidas que podem haver, tá? Em primeiro lugar, o que eu tenho que saber de princípio? Quem foi Tales, tá? Tales foi um filósofo, tá? E Tales era um astrônomo. Além disso, também era um matemático grego, né? A gente sabe que das antiguidades sempre eles viviam a pesquisar as coisas da natureza. E aí, ele viveu antes de Cristo, tá? E aí, o que ele fez? Ele usou os conhecimentos que ele tinha sobre geometria e começou a ver as as proporções de alguns objetos. E aí ele usou a altura de uma pirâmide para determinar essas proporções, tá? Aí ele observou que os raios solares que chegavam à Terra, eles estavam o quê? Numa posição inclinada. Esses raios, ao chegar, eles estavam numa posição inclinada. E eles eram paralelos, né? Além de eles estarem inclinados, é como se tivesse assim, vários raios assim, ó, paralelos, como se estivessem paralelos. Eles chegavam à Terra dessa forma, tá? Inclinado e paralelos. E aí, o que ele concluiu? Que ali, nessa situação, havia uma proporcionalidade, tá? Entre essas medidas, entre a sombra e a altura dos objetos que ele observava em relação a esse raio que chegava. Então, se fazia uma sombra e tinha essa luminosidade através dos raios solares. Então, ele começou a observar. Daí se criou-se, né? Se originou-se o teorema de Tales, que ele diz o seguinte: num plano, a interseção por duas retas transversais de retas paralelas formam segmentos proporcionais. Aí quando a gente lê assim, a gente fala, nossa, o que é isso? Por isso que eu falei, Hélio, que se eu fosse ficar falando só, sem você visualizar um gráfico, algum desenho, né? Porque geometria é desenho, o que ia acontecer? E você não ia entender, tá? Aqui, essa reta, eu posso fazer ela mais inclinada. Eu só fiz assim para na hora da visualização de vocês ficarem melhor, mas eu poderia fazer elas assim, ó, tá? Elas inclinadas como se falou do sol, ó. Vou mostrar para vocês, tá? É só da visualização mesmo. Posso fazer ela aqui, ó, cortando aqui e a outra cortando aqui, tá? E aqui são as paralelas. Então vamos entender a realidade na verdade, desse conteúdo que é dito dentro desse desenho, tá? Num plano, a interseção de duas retas transversais, ó. Eu tenho aqui um plano, correto? Duas retas transversais, não tem? Aqui, ó. Uma, duas. De retas paralelas, ó. Uma, duas, três. Retas transversais verticalmente, retas paralelas horizontalmente, tá? Formam segmentos proporcionais. Olha segmento. Se eu não tivesse retas aqui, essas duas aqui, eu não teria segmento, porque elas não seriam cortadas. Essas paralelas não seriam cortadas. É igual rua. Ah, eu moro na rua do governo, que é paralela com a Silva Neto, que é paralela com a Leocádia, né? Assim, elas não se cruzam, elas só são paralelas. Então é como se fosse isso, mas é o contrário. Ela se cruza aqui. E quando ela se cruza, ela forma o quê? Ela forma segmentos. É como você fala assim, eu moro aqui no quarteirão da Vila Nova, a rua Miranda Varejão. Então ela tá ali, a rua Leocádia, ela tá sendo cortada no trecho da rua Vila Nova e no trecho da Miranda Varejão. É como se fosse isso aqui, tá? Então quando eu tô cortando essas paralelas, eu tô formando o que aqui dentro? Segmento. Então tem segmento, 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 segmento. Então o teorema de Tales, ele fala sobre isso, tá? Eu tenho a interseção, ou seja, eu entrei ali, eu intercedi naquele lugar, naquele meio. Eu tenho interseção por duas retas, ó, duas retas transversais, tá? Em retas paralelas que vão formar segmentos proporcionais, tá?
O que é proporcionais? Vocês já tiveram razão e proporção, né? Para calcular a razão e proporção. Por isso que eu falo que é muito importante. Toda a matemática, tudo que a gente aprende, é necessário que eu aprenda de fato, de verdade, porque lá na frente eu precisarei. Então, quando eu falo aqui proporcionais, eu estou dizendo lá atrás que vocês aprenderam entre razão e proporção. O que é razão e proporção daquilo ali? Para vocês entenderem isso, tá? Então, agora, acho que o conceito, né? Desculpa, de teoremas de Tales, acho que já deu para pegar um pouco mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou implicar agora um exercício para vocês entenderem melhor o que eu estou falando agora em termos de exercício. Então, eu tenho esse gráfico, esse plano aqui, tá? Onde eu tenho 3 retas horizontais paralelas. O que é paralelas? Ó, na mesma direção, mas elas não se cruzam, elas são paralelas. Mas aí eu vou ter duas fazendo a interseção nessas retas. 2 outras retas verticais que vão fazer interseção nessas 3 paralelas. E quando ela faz interseção, automaticamente ela corta essas paralelas e ela transforma esse corte em segmentos. Aí agora vocês vão entender como eu calculo esses segmentos. Eu vou começar a dar agora valores a esses segmentos, tá? Tem exercício já que eu passei, que eu vou passar para vocês, na verdade, e eu só vou dar para vocês exercício após carregar essa aula que eu estou gravando. Eu dou a aula e em seguida eu dou o exercício. Que não adianta eu dar o exercício antes, vocês não vão entender o que é para fazer. Então aqui eu vou explicar tudo, como se faz o exercício do Teorema de Tales, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que esse segmento aqui, ele vale 3x, tá? Esse segmento aqui, ele vale x mais 6. Esse segmento, ele vale x. Esse, ele vale x mais 3. E vamos dar, né, vamos dar nome a cada reta. Reta A, reta B e reta C. Como que eu resolvo isso aqui? Lembra que eu falei que são segmentos proporcionais? Então, a gente vai lembrar de razão e proporção. Então, é aquela assim, x está para tanto quanto y está para tanto, lembra? Isso é razão e proporção, né? 2 está para 4, como 4 está para 8, razão e proporção. Estou dando um exemplo, tá? Então, agora nós vamos fazer a razão e proporção, para vocês lembrarem. Então, 3x está para quem? Aqui, ó. Ó, ele está para quem? Para 6x. 3x está para x mais 6, tá? Aqui, ó, segmento. Igual a x mais 3, aqui não tá na mesma situação? Ó. Razão, proporção. X mais 3 está para x, correto? O que eu faço aqui agora, tia? Eu não sei mais o que fazer. Claro que sabe. Nós vamos aqui fazer a regrinha praticamente de 3, mas é só o cruzado de multiplicar. Esse que multiplica esse que multiplica esse. Então, vai ficar como? 3x vezes x, correto? Então, ó, 3x, vou fazer bem no método devagar para ser entendido, tá? Não vou fazer direto. 3x vezes x igual a x mais 6 vezes x mais 3, correto? Então, vamos lá. Vou botar até aqui dentro do parênteses para vocês não confundirem quem é que está multiplicando quem, tá? O pontinho aqui é de multiplicação. 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado, correto? Agora vamos para o outro. X, esses vão multiplicar, né? 1 pelo 1, aqui, ó. Assim, depois aqui, lembra disso? X vezes x, eu vou ter x ao quadrado. X vezes 3, eu vou ter o quê? 3x. Agora vamos para o 6, né? 6 vezes x, eu vou ter 6x. E 6 vezes 3, eu vou ter 18. Pronto, já fiz as multiplicações. Agora, aquilo mais tranquilo que tem, né? Letra para um lado e número para o outro. Só que, se vocês pararem para analisar, aqui depois eu vou ter uma equação do segundo grau, tá? E a essa equação a gente vai pegar e vai achar o delta, tá?
A gente acha o delta. Eu poderia fazer também, simplesmente achando somente o x. Que é o delta, a gente quer somente o x. Mas aqui eu vou achar o delta. Como que eu acho o delta aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos passar as letras e passar os números para a gente chegar no bem comum. Lembrando que a equação do segundo grau, ela sempre se iguala a zero. Ela tem o a, que é elevado ao quadrado, ela tem o b, que é só a letra, e ela tem o c, que é só o número. Lembra disso? Por isso que é importante. Olha aí, hein? Tá? É importante saber. Então, vamos lá. 3x ao quadrado. Quem está do lado de lá, se está positivo, passa para o lado de cá negativo. Menos x2, menos 3x, menos 6x e igual a 18, correto? Vamos fazer bem devagar para vocês entenderem, tá? Aí 3x menos x2, 2x2, correto? Mais, aí aqui, ó, menos 3x com menos 6x, sinais iguais, repete sinal e somo. Vai dar menos o quê? 9x igual a 18. Coloca agora todo o número para cá. 2x menos 9x menos 18 igual a zero. Não formei uma equação do segundo grau? Não está aqui? A, B e C. Onde o A, colocar aqui para vocês entenderem, é o 2, o B é o menos 9 e o C é o menos 18. Vamos lembrar que a raiz, que como a gente calcula delta, né? Delta é uma fórmula que a gente tem que gravar. Detalhe, Enem, isso aqui cai no Enem, tá? Teorema de Tales. É igual a b ao quadrado menos quem? 4ac. Lembra disso? Deixa eu apagar aqui para continuar aqui em cima, tá? Menos 4ac. Então, vamos lá no delta, tá? Delta vai ser igual. Não é b ao quadrado? Quem é b aqui? Não é o menos 9? Menos 9, ó, ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é o a? Não é o 2? Quem é o c? Menos 18. Só fazer o cálculo aqui. Quando eu tenho expoente positivo, olha como a matemática anda, hein? Eu tenho expoente positivo, mesmo que o meu número seja negativo, o meu resultado será positivo. 9 vezes 9, 81. Menos. Aí aqui, ó, eu tenho que multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18, menos com menos aqui, ó, preste atenção. 8 vezes 18, eu tenho menos com menos, vai dar mais, né? Vai dar 144, pode fazer depois a conta aí. 81 mais 144, 5, 8, 225. Então, eu já achei delta, mas é isso que eu quero achar? Eu quero achar o valor de x, tá? E eu não sei quanto vale o meu x. Mas eu acabei? A equação do segundo grau acaba por aí? Não, né? A equação do segundo grau eu tenho que achar x', x2', ou x1 ou x2, tanto faz como se chama. E como que eu calculo isso? É outra fórmula. Qual é essa fórmula? X vai ser igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembra disso? Isso aqui é receitinha de bolo que eu não posso perder, que no Enem cai, que nos concursos cai, e é só aplicar esta fórmula que eu consigo decifrar o meu resultado. E aí, às vezes, esquece a fórmula que tem que usar. É só essa fórmula. Não tem erro. Então, primeiro eu descobri quem era delta, através do delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Faça a substituição e acho meu delta. Aí, agora, eu vou descobrir todo o meu x1 ou x2 e vou descobrir quem é x, tá? Então, vamos lá. X menos b ao quadrado, então eu vou só substituir, ó. X é igual. Quem é b? Não é o 9? Então, menos 9, correto? Mais a raiz de 225 é 15, tá? Então, já descobri 15. Sobre 2 vezes quem? O A. Quem é o A? É o 2.
Então, você, menos com menos, dá mais. 9 mais 15 sobre 4. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Se eu tenho 15, na verdade, eu estou fazendo com mais, né? 9 mais 15 sobre 4 vai dar 14, correto? Né? Eu tenho lá em cima 14, desculpa, vai dar 24, desculpa. 9 mais 15 vai dar 20, aqui, ó, 24 sobre 4, que vai dar 6. Então, o primeiro x eu encontrei 6. Mas lembra que eu faço com mais e depois eu faço com menos? Pagar aqui e vamos fazer com o menos agora. X, duas linhas, menos 9, menos 15, 2 vezes 2. Aqui vai dar 9 menos 15 sobre 4. Aí aqui, ó, menos 6 sobre 4. Aí, menos 6 sobre 4, se você for fazer a divisão, vai dar menos 1,5. Então, eu fiz e descobri, tá? Tem esse modo de eu fazer e tem um modo só de eu jogar um para um lado e outro para o outro e descobrir somente o x. Querer achar somente o x sem precisar usar essa fórmula. Mas, em geral, vai ser essa fórmula que vocês vão usar. O exercício que eu passei para vocês é nessa fórmula aqui, tá? Vocês vão usar esta fórmula para poder achar o resultado do Teorema de Tales. Porque vai ter também a situação que eu coloco a proporção, né? Um sobre o outro, depois multiplico, letra para um lado, número para o outro, até chegar ao bem comum. Mas tem a fórmula também da proporção que vai aumentar mais. Então, já estou avançando com vocês em relação ao Teorema de Tales, que vai chegar a esse nível. Então, retomamos o pensamento de Teorema de Tales. Eu tenho que entender que no Teorema de Tales eu tenho paralelas que sofrem interseção por outras retas e que nessa interseção eu formo segmentos. E que esses segmentos aqui, eles são proporcionais. E aí eu vou lá e volto para proporção e razão e proporção. Então, esse segmento é proporcional. É como se eu tivesse aqui, ó. É como se eu tivesse assim, ó. Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Então, como se fosse A é proporcional a B, assim como C é proporcional a D. Tá? É razão e proporção. Vocês vão voltar lá e vão lembrar disso aqui. Razão e proporção. Então, o resultado que tiver é o que eu vou fazer a substituição para achar aquilo que o problema está me cobrando, aquilo que o problema está me pedindo para que eu calcule, para que eu ache. Mas, em contrapartida, eu tenho que concluir que eu preciso ter o quê? Retas. Que o segmento ele é importante. Então, é como se eu tivesse, lá no Tales, como se ele tivesse visto uma pirâmide aqui, e ele lá do alto da pirâmide, né, ele estava lá avistando, e ele percebeu que aqui estava o Sol, né, e ele percebeu que a sombra, né, a pirâmide fazia uma sombra aqui, ó. Isso aqui é a sombra que a pirâmide fazia. Mas ele percebeu que mesmo com essa sombra, esse raio ele vinha verticalmente e incidia. Ó, ele incidia, ó. Eles vinham e incidiam verticalmente. Aí foi que ele falou, não, peraí, eu tenho uma incidência que eles vêm, ó. E isso aqui, ó, faz uma proporção. Foi dali que foi estudado, que feixe de retas paralelas cortada por esses segmentos por interseção transversais vão formar o quê? Retas paralelas, tá? Então, é importante eu entender isso. É importante eu saber como que funciona, qual é a minha proporção, o que eu fazer desta forma. Quer ver? Eu vou fazer de um outro exemplo aqui, encher vocês de exemplo. Já fiz um exercício e vou botar mais um exemplo para fechar, tá? Que daqui a pouco o coisa para por causa do tempo de gravação.
Vou fazer um outro exercício para fechar. Então, eu tenho aqui paralelas, né? E tem a interseção de duas transversais. Uma reta a gente vai chamar de R e a outra reta a gente vai chamar de X, transversais. E as paralelas a gente vai chamar de A, B e C, tá? Esse segmento aqui a gente vai chamar de A, maiúsculo, tá? Segmento, ó, A. Vai seguir aqui, tá? Reta. Segmento B, segmento C, né? Maiúsculo. E segmento C, tá? E aí, ele aqui mede 2x menos 3. Esse aqui mede x mais 2. Esse aqui mede 5. E esse aqui mede 6. Então, vamos determinar como que eu resolveria. Determine o valor de x. Estaria aqui, né? De acordo com o teorema de Tales, determine o valor de x, né, do plano abaixo. Esse plano aqui que vocês estão vendo abaixo. Primeiro lugar que eu tenho que saber que o segmento de A a B, ele é 2x menos 3, correto? O segmento de B a C, ele é x menos 2, correto? O segmento de A e B, mas o segundo, né? Por isso que eu botei umzinho aqui, é 5. O segmento de B e C, ó, umzinho aqui, é 6. Separei esses segmentos? Agora ele pediu para me determinar quem? X. Então eu vou fazer a proporção. Então vamos lá. AB sobre quem? BC. Correto? Ó, AB, BC. Igual AB linha, né? Ó, sobre BC linha. Correto? Só olhar. Questão de olhar e prestar atenção no desenho. Até aqui tudo bem, ó? Agora vamos aplicar a situação de só substituir, tá? Então, AB quem é? 2x menos 3. Quem é BC? X menos 2. Quem é A linha e B linha? 5. B linha e C linha? 6, correto? Faço o método de multiplicação cruzado, tá? E aí, vamos lá. Vai ficar 2x menos 3 vezes quem? 6, igual a x menos 2 vezes quem? 5. Eu estou fazendo no método devagar, poderia fazer direto, só para vocês entenderem. Então, é como se eu multiplicasse aqui, ó. 2x menos 6 vai dar 12x menos 3 vezes 2, 18. X vezes 5, 5x menos 2 vezes 5, 10. Correto até aí? Letra para um lado e número para o outro. Aquele que estava somando, passa para o outro lado diminuindo. Quem estava diminuindo, somando. E vice-versa. Vamos lá. 12x, quem vai passar para esse lado? É o 5, ele está somando, ele vai passar diminuindo. Menos 5x, conserva o menos 10. Quem vai passar para o outro lado? É o 18, ele estava negativo, ele vai passar positivo. Agora é só fazer o cálculo. Sinais iguais, repito sinal e somo. Sinais diferentes, coloco o sinal do maior e diminuo. No caso aqui, eu tenho mais 12 e o menos 5. Quem é o maior? É o 12, que é o positivo. Preciso, quando é positivo, colocar o sinal? Não. Só estou colocando aqui para mais ressaltar vocês de lembrarem. Não é necessário. 12 menos 5, 7. Então, 7x igual. Sinais diferentes, a mesma coisa. Repito o sinal do maior e diminuo. Quem é o maior? É o 18. Não é necessário colocar o sinal de positivo. Só estou colocando para reforçar, tá? 18 menos 10, 8. Acabei? Não, porque eu ainda tenho letra de um lado, né? Então eu tenho que tirar. É como se aqui tivesse aqui um pontinho de multiplicação no 7 com um x ali. Então o 7 está multiplicando o x. E aí, se ele está multiplicando, o x vai ficar de um lado e o 7 vai para o outro. Se ele está multiplicando de um lado, quando ele passa para o outro, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 8 sobre 7. Eu tenho como simplificar essa... Que é 8, gente, peraí. Menos, eu fiz alguma coisa aqui.
5x. Aqui é mais 2, né? Eu botei menos 2, desculpa, vocês nem viram. É mais 2 aqui. Mais 2, mais 2, mais. Aqui é mais, então dá 28, vocês nem viram. Aqui, ó, aqui é mais, eu botei menos, tá? Eu que botei menos aqui, é mais. Então dá 28. 28 dividido por 7, x vai ser igual a dar o resultado, né? 4. Qual é o valor de x? 4, entenderam? Eu só confundi aqui, que aqui é mais, eu vim pra cá com menos aqui. Aí ia dar a conta certa, porque ia estar com menos. Ia dar o certo se fosse o menos, mas como é mais, só troquei. Então, 28 dividido por 7 dá x. Então, pode-se fazer dessa maneira, tá vendo aqui que eu tô falando? Eu não usei aqui o delta, mas também pode ser, o que é a equação do segundo grau. Mas também pode ser pedido para vocês daquela forma. Por isso que eu também passei exercício para vocês assim, porque é uma forma um pouquinho mais elaborada. Essa aqui é mais fácil, vamos dizer assim. Vocês vão fazer só razão e proporção, número para um lado, letra para o outro, resolver o x, tranquilão. É só ter atenção na matemática. E a outra não, a outra vocês têm que saber a fórmula. Tanto a fórmula do delta, né? Menos b, b menos 4ac, e a fórmula para depois você descobrir do x, né? Mais ou menos, raiz de delta, você tem que saber a fórmula na outra. Essa já não é a fórmula. Você faz o x, cruza um, cruza outro, número para um lado, letra para o outro, fica mais fácil de resolver. Mas ensinei das duas formas, tá? Para vocês fazerem. Dei exemplo, dei o conceito, por que a gente chama de teorema de Tales, porque foi Tales, né, que inventou todos os teoremas, todas as ciências, quando eu coloco o nome, tipo nas ciências, lei de Mendel, porque foi Gregório Mendel, né, que inventou a genética, que surgiu com a genética, através do hibridismo, com as ervilhas. Aí Pitágoras, teorema de Pitágoras, foi Pitágoras que estudando lá inventou. Então, o nome sempre vem seguido, quando vocês veem, é a pessoa que realmente chegou lá e deu o pontapé inicial naquela situação. Como aconteceu com Tales, né? Ele começou a observar, sendo um astrônomo. Sendo matemático, ele começou a observar, engraçado, a incidência, eu tô aqui de cima, tá fazendo sombra, mas os raios, eles estão assim, ó. Eles estão vindo, fazendo a sombra, mas estão com incidência transversais, né? Eles estão batendo transversais, mas assim, na mesma proporção. Eles estão fazendo o alinhamento da mesma proporção. E dali surgiu esse teorema. A gente vai falar assim, nossa, isso aqui não serve pra nada pra vida da gente. Engano nosso. Pro arquiteto, pro engenheiro, serve demais. Para você construir certas coisas, por exemplo, você vai fazer um telhado na sua casa, né? De alguma forma. Um terraço, alguma coisa. Você não pode fazer uma coisa reta. Você faz uma coisa reta, o sol vai bater direto. Você tem que ter uma proporcionalidade de fazer uma curva, de inclinar aquilo ali para a chuva não cair. Então, tudo isso tem a ver com o teorema de Tales. E outros teoremas também. Mas tem um pouco a ver também. Porque aí você tem que falar, não, esse aqui vai aguentar o peso nessa proporção que tiver desse pedaço para aquele pedaço. Tudo isso tem a ver. Mas as pessoas não vão estudar diretamente isso aqui. Né? Tirando as profissões específicas, sim, mas as outras que são, vamos dizer, o curioso, né, que já estou acostumado a fazer, já sei, não vai falar disso aqui, mas é estudado isso aqui, tá? Então é importante. Então, repetindo, por isso que é importante ter aquela responsabilidade que a tia falou com vocês, sempre fala, depois eu vou até chamar vocês para, estou gravando essa aula, mas depois eu vou chamar vocês para conversar, falar algumas coisas que eu preciso falar com vocês, da responsabilidade que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que é estudar de fato, de verdade. Que não é fingir, não é falar assim, já passei por isso e acabou. Tá bom? Então, se tiver dúvida, voltem e pergunte, ok?